twist. Hablado. Olá, está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado. Eu sou o Gabriel Gentili, aqui comigo hoje está meu xará, Gabriel Lincoln. Xará. Boa noite. E hoje temos mais uma entrevista aqui do Duplo Twist Hablado. Hoje com ele, Valmir Júnior, técnico da equipe de ginástica artística feminina do Flamengo. Boa noite, Valmir. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Obrigado o convite. Bom, então, para começar aqui, né, Valmir, queria perguntar para você, né, uma coisa que a gente sempre fala aqui no começo das entrevistas, né? Qual que foi o seu primeiro contato com a ginástica? Eu estudava num colégio público na minha cidade. Eu sou do Espírito Santo, né? E tinha um projeto social de uma professora de educação física chamada Mônica Keller. E eu queria muito fazer aula na época e tal, mas eu fazia tratamento de câncer, eu não podia. E a minha vizinha, que era minha amiguinha de infância, assim, fazia. E aí eu fiquei esperando passar desse meu processo de quimioterapia para poder entrar. E eu lembro que foi na minha última consulta, a primeira coisa que eu perguntei pro médico era se eu podia fazer ginástica. E ele disse que sim, e aí foi quando eu iniciei lá nesse projeto social, no colégio público que eu estudava no meu bairro. Ali, né, começando na ginástica, né, como é que foi ali? Você era bom? Viu que tinha algum potencial ali? Como é que foi esse processo, né? Porque tem muita aquela parte assim, tem atleta, tem técnico que às vezes era bom como atleta, tem outros assim que não era muito bom, Sim. acabou pensando em trabalhar no esporte de outra forma. É que o Espírito Santo não é um esporte muito culturalmente um estado muito esportista, né? Então, assim, a gente não tem nada lá como grande estrutura, também não tem muito conhecimento. Então, eu não sei de verdade, assim, o quanto eu era bom ou não. Eu lembro que eu entrei, eu não fazia absolutamente nada, como nenhuma estrelinha, não conseguia fazer nada mesmo. Só que eu fui aprendendo as coisas com certa facilidade. E tanto que depois essa professora, a Mônica, conseguiu uma bolsa para eu poder fazer na Universidade Federal, que tinha alguns aparelhos e tinha algumas coisas a mais para poder treinar. E aí eu fui e passei a treinar lá. Então eu competi torneio nacional, vinha muito para Niterói, aqui que tinha uma Copa de ginástica que a gente participava também. Mas acabei sendo atleta de nível amador mesmo. Mas como a gente não tinha muita estrutura nem conhecimento, eu não sei te dizer o quanto eu era talentoso ou não. Fez ali, né, teve seu momento de atleta ali, né? E hoje tá ali, né, trabalhando como técnico, né? Como é que você decidiu virar treinador de ginástica? Na verdade, foi meio que um processo, né? Quando eu já estava um pouco mais velho, eu ainda treinava, mas já não tinha muita perspectiva de crescimento, assim, né, como atleta. Eu já fui pensando no que eu poderia fazer em relação à ginástica, porque eu gostava muito, era como obcecado, assim, né? Eu era bem fã participativo de comunidade do Orkut na época, de grupos e tal, e queria gastar, né, tipo, essa energia fazendo isso, porque era uma coisa que eu gostava muito. Então, quando eu estava próximo dos meus 16, 17 anos, eu já sabia que eu queria estudar educação física para trabalhar com ginástica. Na época, a princípio, eu não sabia ainda se eu queria ser treinador, mas eu já sabia que eu queria usar isso para alguma coisa no meu futuro e eu queria ser árbitro. E aí, só que eu tinha que esperar ter 18 anos, né, para poder fazer o curso. E aí, quando eu tava com 17 anos mais ou menos, a Andresa, uma professora aqui lá do Espírito Santo, me chamou para ir lá ajudar ela com a escolinha no colégio que ela trabalhava, no Linus Pauling, para poder ajudar com as crianças, assim, ir lá. Então ela me dava uma ajuda de custo, na época com passagem, e eu ia. E aí foi mais ou menos como eu comecei. E aí fui meio que tomando gosto, comecei a pesquisar vídeo no YouTube de educativo, das coisas que eu ensinava na época. E aparecia algum curso eu fazia, né? Lá tinha um treinador chamado Brutus e a Cláudia, que agora estão nos Estados Unidos, mas que eles já tinham tido mais experiência, tinham trabalhado no Flamengo, o Brutus já tinha sido treinador nos Estados Unidos. E aí eles movimentavam lá um pouco a ginástica do Espírito Santo. E
Aí eu comecei a investir nisso, aí fui fazendo curso e tal. Enfim, quando eu fui ver, eu já estava lá no meio do furacão, correndo atrás de conhecimento, experimentando com as crianças que eu trabalhava, já estava estudando educação física, e aí virei árbitro, e aí foi meio que tudo acontecendo, assim. Um dos primeiros trabalhos, digamos assim, né, seu que acabou chegando, né, na seleção brasileira foi ali em 2019, na época que você estava no Fluminense, trabalhando ali com a Letícia Costa, né, que foi uma das atletas ali no Campeonato Mundial daquele ano, né? Como que foi né, essa época ali, né? Todo esse processo ali para trabalhar com a Letícia que acabou chegando no Campeonato Mundial? Olha, foi uma época bem bacana assim para mim. Eu acho que foi meio que uma porta de entrada para um crescimento maior do que eu tinha tido até então. O Fluminense me recebeu de portas abertas. Eu tinha um trabalho lá bem legal também. É diferente do trabalho como o trabalho que eu faço hoje no Flamengo, mas já era um trabalho muito diferente do que eu fazia na minha cidade. Então já foi bem desafiador, assim. E quando surgiu essa coisa, né, de preparar a Letícia para o Campeonato Mundial e tal, foi meio que um desafio, né? A Rebeca tinha acabado de se lesionar. A Letícia, na época, ela só treinava com o intuito de competir Campeonato Brasileiro e tal. E aí surgiu a possibilidade, tipo, vamos treinar para tentar ir pro Mundial e tal. E aí ela me chamou, assim, falou, e aí, Valmir, o que que você acha? Quer tentar e tal? Eu falei, vamos, vamos lá, né? Eu não tenho nada a perder, ela também não. E eu pensei, a Letícia já tinha sido uma atleta de seleção brasileira e tudo, então eu pensei, pô, só de poder trabalhar com ela já seria uma experiência diferenciada para mim, uma experiência que podia me fazer crescer. Então eu topei. E aí acho que assim, foi um período curto, né? Mas foi um período de muito crescimento, principalmente porque, como ela já trabalhava no COB, estudava, a Letícia fazia mil coisas o dia inteiro, ela só tinha meio que um horário, um espaço de tempo pequeno para treinar, e aí tinha que ser lá no CT. E aí o grande plus, assim, né, eu acho, foi estar no CT todos os dias. A gente ia lá com o Fluminense treinar com bastante frequência, as portas estavam sempre abertas pra gente ir, mas não era aquela coisa todo dia, todo dia. E também a gente treinava no Fluminense com as crianças à tarde. Então eu não via o treino do Chico de manhã com as outras meninas. E aí o plus também foi isso, né? Que eu ia lá dar treino pra Letícia e também podia, né? O Chico permitia que eu acompanhasse o treino e fazer perguntas e também me ajudava. Então, acho que isso, além de estar com ela, aprendendo com ela, acho que essa foi a parte mais enriquecedora para mim. Estar lá dentro, acompanhando as meninas, acompanhando o trabalho que o Chico fazia. E acho que foi uma oportunidade assim que mudou mesmo a minha vida naquele momento, porque eu passei a ter uma outra visão de ginástica, uma outra visão do que era o alto rendimento e comecei a aprender muitas coisas com o Chico, uma pessoa que sempre falo, vocês já devem ter ouvido eu falando isso em algum momento, uma pessoa que sempre quis me ajudar muito, sempre me ajudou muito. Então, dali pra frente, eu acho que tudo mudou pra mim, sabe? Então, foi ótimo. Ela conseguiu ir pro Mundial, no fim das contas. Acabou tendo alguns problemas no meio do caminho, de algumas lesões e tal. Mas eu acho que o objetivo principal era que ela conseguisse classificar, ela conseguiu. A nossa única lamentação é que ela acabou não podendo fazer o salto, a dupla pirueta que ela estava fazendo, mas eu tenho muito orgulho, assim, do que a gente conseguiu fazer junto, com a ajuda das pessoas que ajudaram a gente, lógico, mas eu acho que foi uma coisa desafiadora que a gente fez junto e eu acho que, tanto para mim quanto para ela, eu acho que foi um aprendizado que a gente vai levar pro resto da vida, assim. Ali naquela época também no Fluminense, você teve algumas passagens pela seleção juvenil, né, com a Marcela. Como é que foi esse período? A Marcela, não, tive com a Bianca, Com a Bianca, isso mesmo, perdão. isso. Tive com a Bianca, foi a primeira vez que a gente conseguiu, né, consegui classificar uma menina para a seleção, eu e o Ricardo. Foi assim, foi logo no ano que eu entrei, então tava sendo tudo tanta novidade que foi uma loucura, assim.
Mas foi legal, foi o que me proporcionou ir ao meu primeiro estágio de treinamento. Na época a gente fez uma seletiva, o coordenador era o Marcos Goto, a gente fez uma seletiva em São Paulo, ela se classificou e a gente foi para esse camp. Foi uma época difícil porque o Fluminense estava sem ginásio. Tava rolando uma obra lá, não sei se vocês já foram lá, mas agora tem um mezanino lá em cima, onde tem um solo, onde tem trave. Na época tinha judô também. E aí essa obra estava sendo feita. Então eu cheguei para trabalhar no Fluminense, a gente não tinha ginásio, a gente tinha uma sala equivalente à iniciação. Então a gente passou a treinar muito no Flamengo na época e no CT. Era o que a gente fazia. E foi legal por ter sido a primeira experiência. Acabou que a Bianca foi pra eu não fui como treinador, né? Eu só fui. A minha primeira competição como treinador do Brasil foi em 2022. 2022. Até então só tinha conseguido classificar algumas vagas. Mas a Bianca acabou tendo uma participação bem legal lá. Ela fez competição individual geral e tal, que foi uma coisa legal. E ela pegou 3 finais. Foi Jogo Sula que ela foi no Chile. E foi bem bom também, assim, acho que para primeira experiência, primeiro camp, primeiro tudo, assim, foi um turbilhão de coisas, assim, mas que também funcionou bem, funcionou legal. Falou antes, né, que nessa época ali, ali para 2019, mais ou menos, você ia ali fazer os treinos com a Letícia no CT, né? Tinha contato ali com o Chico, que hoje é a principal referência, acho que aqui dentro do Brasil, né? Mas na época a gente também tinha aqui no Brasil, né, o Valério Liukin, também na seleção brasileira. Você chegou a ter algum contato com ele? Sim, ele vinha de tempos em tempos na época e fazia camps, né, com a seleção. E quando tinha os camps, a princípio, a Letícia não era convocada, então a gente tinha que treinar, era uma doideira, a gente tinha que treinar na hora do almoço, que era o horário que o ginásio tinha disponível. E aí acabava que eu chegava um pouco mais cedo, aí eu via umas coisas. Eu sempre muito pertinho, né? Mas eu pedia lá pra chegar um pouquinho antes, aí eu chegava, ficava lá meio de fora dando uma olhada, a gente treinava na hora do almoço. Aí a Letícia só foi convocada, na verdade, pro camp depois do brasileiro adulto, que ela foi vice-campeã e que o Fluminense foi vice-campeão também. Aí depois dessa competição que ela foi convocada, e aí eu participei de 2 estágios de treinamento com ele antes deles viajarem para Stuttgart. Então, tive um contato, mas também não foi um contato tão grande assim. Você falou ali, né, que a primeira vez aí que você acabou indo mesmo para uma competição como técnico da seleção brasileira foi ali em 2022, né? Como que foi, né? Que competição que foi? Foi bem legal, foi o PAN, que foi aqui no Brasil. E já ter como a primeira competição internacional um PAN, que já é uma competição mais forte. E no Brasil foi bem legal, principalmente porque aqui no Brasil a gente sabe realizar eventos, né, de muita qualidade. Então foi um mega evento, uma mega competição de certa forma confortável, porque a gente estava aqui no Rio, na nossa cidade, e era uma competição que a gente do Flamengo tinha 2 meninas, que era a Ellen e a Elo. Nessa competição, a Elo acabou sendo a reserva e a Ellen competiu. Foi um pouco frustrante depois, na verdade, porque as meninas estavam bem preparadas, bem direitinho, assim, a gente tinha ficado 2 semanas treinando no CT antes de competir. E elas estavam super firmes nas avaliações, estavam indo muito bem. A gente terminou a preparação assim bem confiante de que elas iam fazer uma boa competição e a gente ia conseguir um resultado satisfatório. Só que acabou que elas não competiram bem, meio generalizado assim, a equipe inteira, elas acabaram ficando nervosas e tal. E a gente ficou em quarto lugar por equipe, o que foi um pouco frustrante assim, principalmente por ser minha primeira. Mas foi uma competição que a gente estava em 3 treinadores. Tava o Kiko, eu e a Molinari. E eu não era, tipo, o principal, né? Que ficava lá dentro o tempo todo. Eu só entrei em alguns momentos para entrar com a Ellen. Então, foi bom, mas não foi, tipo, uma experiência completa, assim, como estar no ginásio, na competição o tempo inteiro, ajudando toda a equipe, assim. Foi legal, mas foi meio picotado. E o ruim foi o resultado em si, que na verdade o resultado não foi bom. A Ellen pegou final de solo, acabou fazendo um solo bem bonitinho na final, que foi ótimo, que a gente terminamos a competição
mais alto astral assim, mas não era uma série forte ainda, ela acabou ficando acho que em quinto lugar. Mas foi um quinto lugar com uma série bem boa, assim. E qual foi efetivamente sua primeira competição ali com a seleção, estando como treinador principal ali, né? Competição mesmo foi a Copa do Mundo de Stuttgart, de 23. Porque depois do PAN eu fui para aclimatação com a Luísa Maia, mas acabou que não era competição também. Então a gente ficou lá em Portugal treinando 2 semanas. A Luísa era segunda reserva, e aí, quando eles viajaram para o Mundial, a gente voltou para o Brasil. E aí, então, em 2023, eu fui para a Copa do Mundo. Era eu e a Carol Molinari. A gente ficou lá uma semana, mais ou menos. E aí foi já uma competição que eu fiquei como full time, né, no ginásio o tempo todo. Essa eu lembro que era aquela competição que era equipe mista, né? Que tinha um formato diferente, assim. Daí o Brasil, no final, ganhou o bronze virando no último minuto em cima dos Estados Unidos. Foi bem legal essa competição. Estratégias. A competição por equipes a gente já foi imaginando que a gente não tinha chance, né? A gente sabe que as equipes eram fortes, mas foi o intuito colocar as meninas para competirem, né? Dar uma experiência, e também por ser uma competição em março, foi uma competição que deu uma acelerada no processo delas do início do ano. E acabou que, assim, no primeiro dia de competição, a gente teve acho que só 2 quedas na competição inteira. Não foi tão ruim. Mas era uma equipe mesmo que não era a nossa equipe mais forte. Então a gente acabou ficando nono, oitavo, não lembro agora direito. E aí, para a competição mista, tinha essa estratégia aí que a gente podia escolher os aparelhos e podia deixar o melhor aparelho para o final. Daí, como a gente já sabia que a nossa equipe não tinha chances de disputar os primeiros lugares, a nossa estratégia foi colocar o aparelho que a gente mais somava para o final para, de repente, tentar um bronze. E aí, tanto masculino quanto feminino, a gente alinhou isso para que o último aparelho fosse salto, tanto feminino quanto masculino. E aí a gente foi pro último aparelho, a gente tava, tipo, acho que 8 pontos, 9 pontos atrás dos Estados Unidos. Mas aí zerava. Zerou tudo, a gente foi pro último aparelho, saltamos, sem problemas. Os Estados Unidos, o saltou, o feminino, e o masculino fez solo. Os dois acertaram, mas o segundo teve muitos passos, saiu da linha, uma coisa assim. E aí a gente ficou, sei lá, tipo, 1/10 na frente deles. Foi uma loucura, mas foi bem legal. Eu adorei essa competição. A Luísa acabou forçando o pé na saída de trave, né? Não Foi, conseguiu fazer o solo e voltou depois para saltar. foi um estresse, porque ela forçou e ela tava sentindo bastante. E ela até então não tinha nada, né? Ela era bem saudável. Então, ali na hora, foi meio que a gente tendo que decidir se ela fazia o solo ou não. E a Josi não estava nem treinando solo, então foi uma situação bem desconfortável para ela, porque ela não faria solo, né, em hipótese alguma, enfim. E eu fiquei bem nervoso ali com a médica, né, com a Paula, junto com o Rafa Físio, tava todo mundo ali pra gente decidir o que que ia fazer. Ela queria muito fazer, mas a gente ficou com receio também de forçar uma barra e acabar, né, piorando, machucando mais. Então foi um estresse ali ter que decidir, e aí ia pro aquecimento, e ela ainda quis testar no aquecimento para fazer um esticado para ver. E aí ficou tudo meio que esquematizado com o chefe de competição, e se ela sentisse que não fosse, eu ia fazer um sinal para eles poderem já trocar pela Josi, e a Josi entrou correndo para poder aquecer. Assim, foi uma doideira. E além disso também, eu fiquei muito estressado do tipo, qual que era a atitude certa a ser tomada ali naquele momento, sabe? Como não tinha tido tantas experiências como treinador de seleção e tal, a gente fica com muito medo de tomar alguma decisão que não seja certa, que não seja melhor. Então, assim, eu me senti muita pressão. Foi uma experiência que depois, como deu tudo certo e tal, e depois os treinadores estavam assistindo, né? O Chico e a Irina, eles falaram: Ah, Valmir, vocês tomaram a decisão certa. Quando a gente estava assistindo, a gente pensou: troca, coloca a Josi para fazer solo, porque é mais importante que a Luísa salte, né, por causa do resultado e tudo, e também seria mais saudável. Então, acabou que no fim das contas deu tudo certo, foi a decisão mais correta também.
Mas, assim, digo que não foi fácil e foi lá, quando estava acontecendo, na verdade, bem desesperador. É, porque ali na seleção você tá no olho do furacão, tá todo mundo te vendo, Né? os fãs que já são meio de temperamento difícil, tá todo mundo ali vendo, então qualquer coisa ali está pronto para ser julgado. Eu imagino que não, não deva ter sido fácil mesmo. Foi um estresse, mas assim, deu tudo certo. Deu tudo certo, isso que importa, mas não foi fácil decidir também. Ainda falando da Luísa, Valmir, como é que foi esse período aí com ela de 2022, né? Chega a Luísa no Flamengo, já evolui muito rápido ali, vai para aclimatação lá em Anadia, como é que foi? Cara, esse ano a Luísa chegou lá, ela tava vindo de uma lesão, né, do antigo clube dela, e aí ela veio e essa lesão conseguiu ficar recuperada. E aí ela foi inserida, né, a gente tem um jeito diferente de trabalhar no Flamengo, muitos treinadores, né, muitas atletas, é diferente do que os outros clubes estão acostumados assim, e foi bem legal, assim, ela se adequou bem, e foi evoluindo, assim, a gente ia passando as coisas para ela, ela foi conseguindo desenvolver, à medida que ela foi ficando mais condicionada, ela foi conseguindo fazer cada vez mais coisas. E, assim, se você vai acompanhar, cada competição ela parecia fazendo uma coisa nova, assim, né? Então foi bem legal que a gente foi conseguindo inserir muitas coisas. E foi um ano, acho que foi um ano bem positivo para ela, assim, que ela conseguiu competir bem, conseguiu evoluir bastante tecnicamente, conseguiu ser mais vista pela seleção, pelas pessoas, né? Então eu acho que foi bem legal ali. Ela conseguiu se adaptar bem naquele ano e depois foi tudo bem tranquilo, assim. E lá em Anadia, como foi? Lá em Anadia foi bem estressante, assim, eu diria. É um ambiente muito estressante, né? A gente estava muito próximo do Campeonato Mundial. A gente sabia já que o Brasil disputava a medalha naquele ano. E a gente quase conseguiu a medalha, né? Mesmo com a lesão da Flávia. E foi uma preparação forte, assim. As meninas, acho que as meninas que eram mais novas, elas estavam sentindo essa pressão, assim. Então, os controles que a gente fez lá e tal, as meninas mais novas não estavam tão bem, não estavam tão firmes, assim. Acho que elas estavam bem nervosas. E elas tinham acabado de voltar também dos jogos, então acho que elas também estavam sentindo um pouco o cansaço da quantidade de competição que elas tinham feito no ano. E as outras meninas, as mais velhas, elas estavam bem normais. A Flávia estava fazendo um solo bem difícil lá. A Rebeca já estava bem, treinando bem. A, a Jade não estava, né? Tava se recuperando ainda. E a Lohane machucou lá um pouco o pé, deu uma torção, e aí eu lembro que foi um dia que a gente ficou meio assustado, assim, de, meu Deus, será que alguma dessas meninas mais novas vão ter que entrar? Porque dava pra ver que elas estavam bem nervosas, assim. Mas acabou que a Lohane conseguiu competir, né, normal, depois conseguiu recuperar, e acabou que a Flávia que se machucou lá no Mundial, assim. Mas foi uma experiência que eu senti assim mesmo o nervoso de estar numa preparação de uma competição tão importante, uma competição que vale medalha, e acho que é um estresse diferente, assim. Cada dia era um estresse diferente. Mas assim como eu falei de Stuttgart, que foi muito difícil, do Punk também foi muito difícil, também foi uma experiência extremamente enriquecedora para mim, assim. Então, eu voltei de lá, assim, super empolgado e tal. Então, são essas coisinhas que a gente vai conseguindo participar, que a gente vai vendo, né? Que vão movendo a gente a querer fazer mais, querer chegar mais longe, querer caprichar mais no trabalho. Até porque é estando lá nesses lugares, nessas experiências, que você vê mais coisa, que você sente mais coisa, que você queria muitas vezes estar diferente, sabe? Queria muito que ela tivesse aqui mais bem preparada, queria muito que ela tivesse aqui mais firme, eu queria muito, sabe? Então, quando a gente tá lá e a gente sente isso, isso é transformador pra gente que trabalha com motivação, né, diariamente e tal. Então, foi mega estressante, mas foi mega legal também. E eles têm um esquema lá da estalagem, de recebe a gente, das pessoas que recebem a gente, e eles recebem a gente
super, super bem, assim. Então, poxa, foi muito legal. Fiquei muito feliz de ter participado. Acho que até hoje acho que foi a coisa mais legal de seleção que eu participei, assim. Bom, Valmir, hoje você está ali no Flamengo, né, que é um dos maiores clubes do Brasil, e da ginástica acho que atualmente dá para dizer que é o maior clube do Brasil, né? A gente tem ali um grupo muito grande, tan- tanto de atletas assim, em quantidade quanto em qualidade, né? Queria falar um pouco, né, sobre como que tem sido o trabalho de vocês lá no clube com com as meninas, eu ia falar juvenis, mas agora já são adultas, até algumas, né? Já estão crescendo aí. Esse grupo, né, que agora sim é um grupo que tá do todas as categorias até o adulto, é um grupo que, assim, você olha esse trabalho hoje, é um trabalho que começou muitos anos atrás, né? Então é meio que isso começou muito tempo atrás, eu não estava nem no Flamengo ainda, e agora a gente está começando a colher os frutos desse trabalho de longos anos, de muito tempo de trabalho. E assim, é muito legal, assim, eu gosto muito de trabalhar no Flamengo, tanto nossa equipe de treinadores, como a nossa coordenadora, como a nossa outra chefe, que agora é a Ana Paula, antes era a Roberta, a equipe multidisciplinar, o preparador físico, os físios, a nutri, a psicóloga, pode parecer meio clichê, assim, falando, mas é realmente uma equipe muito engajada, assim, em trabalhar, uma equipe em fazer o melhor pra gente. Então a gente tem bastante suporte assim de todo mundo e é um ambiente que eu me sinto feliz de estar, sabe, todo dia. É um ambiente que a gente se dá bem, a gente tem um relacionamento muito saudável com as nossas atletas, então é gostoso também de estar com elas, sabe? De sentir a alegria delas, de quando fazem alguma coisa nova, de quando conquistam algum resultado importante, de quando a gente está lá no Campeonato Brasileiro e a gente grita um, dois, três Flamengo, sabe? É realmente muito genuíno esse carinho, essa troca que a gente tem e essa felicidade que a gente tem de trabalhar junto, acho que isso acaba transparecendo para quem acompanha de fora. E ao mesmo tempo que a gente também sente a alegria das meninas quando tem um resultado positivo, a gente também sente a tristeza e a frustração quando tem os resultados negativos. E eu acho que estar junto, sabe, nesses momentos é o que faz a gente crescer cada vez mais. Tanto quando a gente vai bem, né, quando a gente tem bons resultados, como quando a gente também não vai tão bem e os resultados não são tão positivos. Eu acho que essa união, essa equipe junta, entendendo os altos e baixos, né? Os momentos bons e os momentos ruins. Eu acho que quando você tá numa equipe que entende isso e tá ali para te dar um suporte para ultrapassar essas dificuldades ou para celebrar essas vitórias, eu acho que isso tem um diferencial. Isso faz com que a gente esteja num ambiente mais feliz, né? Eu acho que se a gente está mais feliz, a gente rende muito mais, a gente é muito mais proveitoso, a gente consegue realizar mais objetivos, a gente consegue ficar mais engajado. Então, para mim é isso, assim, é muito satisfatório estar ali, muito satisfatório fazer hoje parte dessa equipe que está tendo tantos resultados e é uma equipe gigantesca de trabalho e, enfim, é muito bom. Valmir, você falou aí, né, um pouco do Flamengo, e a gente sabe, para quem acompanha a ginástica, a gente sabe que hoje em dia é a principal equipe de ginástica do Brasil. Vocês ganharam aí os campeonatos brasileiros nas 4 categorias há alguns anos já, vocês estão invictos. Então, assim, é um trabalho bem feito, assim. A pergunta que eu vou fazer é sobre como vocês sentem a pressão de. Não no sentido ruim, assim, né? Mas como vocês sentem a pressão de ter que. Não de serem obrigados, né? Mas de estarem ali à frente do maior clube do Brasil e querendo ou não, o Brasil, a seleção, depende de vocês hoje em dia. Olha, eu acho que hoje, quando a gente vai para as competições, já meio que existe, como posso dizer, sempre uma expectativa, né, em relação à nossa equipe. Então, a gente vai lá no infantil, a gente quer ver a equipe do Flamengo e tal. A gente sente isso, que tem expectativa. Mas eu acho assim, ser campeão brasileiro, eu lembro isso o primeiro ano que a gente foi. Em todas as categorias, é uma coisa já muito difícil, né? Em um ano. Então você imagina isso acontecendo há
já há 4 anos. É mais difícil ainda. Esse último ano agora, a gente quase perdeu para infantil, para União. Foi muito, muito, muito perto, assim. E eu não diria que a gente, assim, eu particularmente, sabe, não sinto uma pressão de ter que manter isso, sabe? Porque eu acho que a gente entende que não é uma coisa fácil, é uma coisa que depende de muito trabalho de muitas pessoas. E eu acho que a gente entende que tudo que a gente conseguiu fazer até então não era fácil. Então, acho que se a gente chega ano que vem e, não sei, perde alguma categoria, óbvio que não vou dizer que a gente não liga ou que a gente não se importa. Mas eu acho que faz parte, né? E se algum outro clube preparou uma equipe tão boa quanto a nossa e ganhou a gente, eu acho que bom, porque isso vai mover a gente mais também a querer ganhar de volta esse título, sabe? O pré que a gente ficou ali na última nota do Flamengo, sabe, foi assim, meu Deus, a gente foi por muito pouco, e aí dá um desesperozinho, assim, sabe? Mas eu não diria que a gente sente uma pressão de manter isso, sabe? Eu acho que não é uma coisa fácil de ser conseguida. Eu acho que a gente é muito grato de ter conseguido até então. E a gente meio que tenta pensar um ano de cada vez. A gente já sabia no ano passado que o pré ia ser difícil pra gente. A gente já tinha esse entendimento desde o pré-infantil do outro ano. Então, não foi uma surpresa ter ficado tão próximo. A gente já imaginava que isso pudesse ter acontecido. Então a gente vai sempre também trabalhando dentro de uma realidade, assim, né? A gente olha pro próximo ano, a gente olha agora para esse ano, a gente já tem uma noção também, conhecendo mais ou menos as meninas e o trabalho dos clubes. A gente já tem uma noção mais ou menos das categorias que a gente corre mais risco e das categorias que a gente corre menos risco. E aí a gente também trabalha em cima disso, né? Essa equipe que a gente sabe que não tá tão forte e que corre um pouco mais de risco, a gente tenta adotar estratégias também para poder chegar o mais bem preparado possível, para minimizar, né, essa questão. Você falou, né, antes que né, o trabalho no Flamengo é diferente, assim, de outros clubes, né, para vocês serem mais treinadores, né? Como que é a dinâmica de trabalho de vocês, mais ou menos? A gente começou no ano passado a fazer um pouco diferente do que a gente fazia, como funcionava antes. Antes, a gente tem um grupo de. Hoje, esse grupo tem 17 meninas, que é do infantil pra cima. Né? Essas meninas que treinam de manhã. Essas meninas treinam de manhã, vão pro colégio à tarde e depois voltam e treinam à noite com a gente. É um grupo bem grande que a gente divide elas em 4 aparelhos e aí cada treinador fica em um aparelho. Aí como era feito antes? Antes eu e o Ângelo dividíamos paralelo e solo, então a gente se alternava. Um dia eu tava na paralela, outro dia o Ângelo tava na paralela. E a mesma coisa no solo, né? O dia que eu tava na paralela, o Ângelo tava no solo. No dia que o Ângelo tava no solo, eu tava na paralela. E a Renata e a Daniela revezavam o salto e a trave. Foi feito assim até o início do ano passado. No início do ano passado, a gente tá sempre fazendo reuniões, né? Pra ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que pode ser melhor. E aí a gente decidiu testar, então, ficar um treinador fixo no aparelho. É uma coisa que nos Estados Unidos acho que é mais comum de acontecer, treinadores especialistas. E aí foi uma coisa que a gente começou a fazer aqui no ano passado. E acabou o ano, a gente fez uma nova reunião, fez uma análise. A gente achou que foi positivo, que foi funcional. E então a gente está indo para mais um ano dentro desse modelo de trabalho. E aí hoje o molde a Renata manteve, né? Igual do ano passado. A Renata, treinadora do salto, a Daniela da trave, o Ângelo da paralela e eu do solo. Solo, assim, você tá no solo. É por uma questão de logística ali, do que ficou melhor ou realmente é seu aparelho preferido? Ah, eu diria que é meu aparelho favorito, mas foi meio que uma coisa que culminou nisso. Assim, eu gosto muito de paralela também, muito. Mas ali, quando foi ali na divisão do que cada um parecia ter mais afinidade, aconteceu isso e na verdade acho que foi bem natural. Não precisou ser muito pensado não. Tipo, fulano fica aonde? Não foi muito assim não. Foi uma coisa meio óbvia, sabe? Tipo,
E aí ficou assim. Mas eu gosto muito de solo, então fiquei bem O que você feliz. diria que é o maior desafio para trabalhar com as ginastas no solo? Maior desafio? Olha, eu acho que o maior desafio é quando a gente está em período competitivo, a gente conseguir treinar coisas novas. Foi uma coisa que a gente conversou até essa semana no Flamengo. Porque, por exemplo, o Ângelo deu o exemplo, falou, cara, pra Paralela ele conseguiu ficar o ano inteiro treinando coisas novas. Porque elas estão fazendo séries e aí ele inclui no treino da noite, inclui outro esquema, um elemento novo que ele ajuda, que ele consegue fazer. Agora, o solo é um aparelho que envolve risco, né? Então é muito difícil você, em período competitivo, treinar uma acrobacia nova, porque isso envolve um risco, né? Um risco de ela acabar se machucando e perder a competição que ela está treinando. Quando a gente está em período competitivo, a gente evita ao máximo treinar coisas que elas possam se machucar e acontecer alguma coisa, porque acontece, principalmente treinando coisa nova. Então eu acho que o maior desafio do solo hoje seria eu conseguir treinar essas coisas novas, né? Que são coisas para futuro, coisas que a gente está construindo, enquanto a gente está nesse período competitivo, porque eu acabo não conseguindo praticamente fazer. E aí não tem jeito, né? Elas têm que competir, mas ela também tem que evoluir, e aí é muito complexo encaixar isso no planejamento e fazer com que aconteça, assim. Então dá para dizer que talvez agora essa época assim de comecinho de ano é a melhor para aprender elemento novo? Com certeza. Final de ano e início de ano. Melhor época para aprender elementos novos. Quando acabou a temporada e antes da temporada começar. E como que vocês estão fazendo agora, né, que a gente teve, todo o ciclo olímpico, o código de pontuação é atualizado? Como que vocês têm trabalhado isso? Já começou já no final do ano passado? Estão ainda vendo algumas coisas? Do ano passado a gente já tinha dado algumas olhadas, de algumas atualizações. Então a gente já foi pensando em algumas coisas relacionadas a isso, né? Ou já começamos a fazer algumas coisas que pudessem ser aproveitadas para o código novo, ou já ficou ali no radar para poder fazer. E quando eu estava em Portugal no passado, a gente participou de um simpósio com a Donatella. E ela falou sobre as mudanças do código e tal, também falou um panorama geral, assim, da Federação Internacional, da visão, assim. Então foi uma coisa bem legal que a gente teve acesso e proporcionou a gente poder estar mais bem preparado para as mudanças que já algumas a gente já sabia que iam vir, outras a gente ficou sabendo nesse simpósio e ajudou a gente a estar mais preparado para o que a gente podia construir para esse ciclo agora, ciclo de Los Angeles. Bom, Valmir, a gente falou sobre um pouco do Flamengo, né, ser a base da seleção hoje. Isso não foi diferente lá em 2023 no Campeonato Mundial Juvenil. Foi 3 meninas do Flamengo para a equipe, né, que eram de 4 meninas. Infelizmente lá, enfim, por vários motivos, o resultado não foi o que a gente gostaria que fosse. Mas a minha pergunta é, como essa experiência do Mundial Juvenil de 2023 leva vocês para o Mundial Juvenil de 2025 desse ano, que provavelmente vai ser a mesma coisa, a base da equipe vai ser do Flamengo, talvez até todas as meninas do Flamengo. Como vocês estão se preparando aí? O Mundial Juvenil, o outro, o da Turquia, foi bem complexo porque todas as meninas que competiram, não tinham experiências prévias internacionais. Porque tinha pego o ano da pandemia, depois virou, pronto, as meninas não tinham experiência nenhuma. Nenhuma, nem a Gabriela, nem a Duda, nem a Luizabel, nem a Larissa. Então elas eram muito inexperientes, né? E acabou acontecendo várias coisas. A Duda passou super, super mal. Eles acharam que ela nem ia conseguir competir. Então ela competiu, ela estava muito, muito fraca, muito debilitada. Era uma incógnita se trocava para colocar a Larissa ou não na equipe. A Luísa acabou indo super bem, mas foi a primeira experiência dela, então a gente também não sabia como seria ou não, né? E a Gabi foi ali normal, né? Mas elas também não tinham tanta ginástica ainda, né? Como a gente pegou aí esse período da pandemia, depois para recuperar, né? A gente perdeu 6 meses de treinamento. 6 meses da categoria delas, da idade delas, elas aprendem muitos exercícios, né? Então elas não estavam tão bem preparadas.
Se você olha para o formato das meninas que disputam as vagas esse ano, são meninas que já tiveram outras experiências internacionais, então isso já é uma bagagem, já é uma preparação para elas. Os treinadores também, né? Eu, o Ângelo, a Renata, a Dani, a gente já teve mais experiências desde então a gente também já está, vamos dizer assim, mais experientes para poder fazer isso. E foram meninas que se prepararam melhor, né? Não tiveram pandemia, a gente não teve uma pandemia nos últimos 4 anos, né? Então essas meninas estão treinando, já estão construindo coisas há bastante tempo. E a Isabel, a gente já sabia que teria chance para o próximo Mundial Juvenil, porque não tinha para o outro. E ela provavelmente já teria entrado também no outro, né? Mesmo sendo mais nova. Então a gente já lá no Mundial Juvenil de 2 anos atrás, a gente já sabia que ela disputaria a vaga para ir esse ano. Então a gente já foi lá desde aquela época, já trabalhando, preparando o máximo que a gente pode. E aí também a confederação conseguiu dar mais experiências a essas meninas, proporcionar mais competições. Consequentemente, são meninas que estão mais bem preparadas, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Agora, como vai ser, isso a gente só descobre no dia, mas é um parâmetro com certeza melhor, né, do que o parâmetro de 2 anos atrás. Eu acredito assim que a equipe não deve fugir muito de Isabel, Nicole, Julie, talvez a Cauane e a Sofia do Pinheiros e a Francine, não sei, mas acho que deve ficar por aí mesmo. Esse grupinho que tá aí competindo desde que elas são mais pequenininhas, né? Elas ali competindo entre elas, em algum momento uma tá melhor, a outra tá melhor, mas é esse grupo aí, é preparar elas, quem tiver mais firme, né, com séries melhores ali, mais próximo do Mundial, é a equipe que vai acabar indo. Isso que você falou, né, de cada vez, né, uma compete outra, eu acho que essa é uma geração do Brasil, né, tanto essa que competiu lá no Mundial dos 23, mas a gente viu progredindo depois disso, né, e tanto a de agora, eu acho que, pelo menos eu sinto de certa forma, que é uma geração bem homogênea, né, porque você vê que, pega uma, ganha esqui no Campeonato Brasileiro, daí depois vai no Sul-Americano, a outra é melhor, e daí vai em uma outra competição, isso acho que é uma coisa bem bacana desse grupo de meninas, né. Como, assim, falar do Flamengo, né? Elas treinam juntas, elas se puxam muito, né, no treinamento. Uma menina consegue fazer uma coisa, aí a outra já dá uma olhada, daqui a pouco a outra também consegue, e a gente trabalhando dentro da qualidade de cada uma. Então, elas treinando juntas, elas também vão se puxando, né, juntas. E isso acaba sendo na competição, né? Chega uma competição que uma ganha, a outra quer ganhar, né? Elas são muito amigas, elas treinam juntos, mas lógico, todas querem ter o melhor resultado possível. Então, eu acho que acaba acontecendo isso, né? De uma puxar a outra, uma desafiar a outra. E se você reparar, uma ou outra em algum aparelho é melhor que a outra, mas se você vai olhar a soma do individual geral, elas são muito parecidas. Então, acaba sendo quem competiu melhor ali naquele dia, né? Quem acertou tudo, quem cravou mais. Acaba sendo isso, porque assim, de potencial de soma no individual geral, elas são todas muito parecidas. E eu acho super interessante essa questão de ter uma equipe mais homogênea e consistente, porque até o que a gente falava aqui no podcast antes da Olimpíada. A gente fazia muita comparação da seleção do Brasil com a da Itália, né, que foi para a Olimpíada. Quanto que a Itália, tipo assim, a gente tem uma Rebeca, a Itália não tem uma Rebeca, mas a Itália tem 5 meninas extremamente consistentes e homogêneas e boas no mesmo nível, que chegou na Olimpíada e conseguiu ganhar da gente. Então eu acho super interessante realmente fazer esse trabalho bem homogêneo, assim, deixar todas no nível bem parecido, no nível alto, que elas se complementam, uma né, faz o papel ali que a outra de repente não possa fazer e tal. A gente quer sempre puxar elas para mais, assim. Quanto mais vai, melhor. A gente tá sempre puxando, puxando, puxando. E aí cada uma acaba indo mais em alguma coisa e aí elas vão se puxando e acaba sendo assim, né? Ficando mais homogêneo. Como a gente trabalha com esse grupo, elas estão sempre juntas há muitos anos, isso acaba acontecendo, mas a gente quer sempre mais. Não se iludam de que tá tipo, não, tá bom saltar essa pirueta. Não tá não, a gente tá sempre pensando no que mais pode fazer. Você ali no Flamengo, né, trabalha com as meninas no solo, né?
pessoal, né, a gente sabe, né, que hoje em dia cada vez mais tem essa exigência aí nessa parte de coreografia, né? Como que é o trabalho de vocês lá com essa parte artística das séries? A gente tinha um coreógrafo que era o Hélio, que foi uma perda gigantesca ele ter ido embora, porque ele tem uma experiência muito diferenciada, assim. Ele foi bailarino, né? Foi do Circo de Solé e tal. E ele fazia um trabalho bem, bem legal com as meninas. Ele fazia, dava diferentes estímulos, sabe? Dava variação de ritmos. Fazia uma coisa completa. Fazia balé clássico, fazia balé de barra, balé de trave, fazia tudo isso. Era um trabalho bem completo que a gente tinha. Infelizmente, ele acabou aceitando uma proposta de fora e foi. Agora a gente tem o Gil, que é coreógrafo também, e tá aprendendo a ser treinador. E ele também é excepcional, excepcional com o trabalho. Ele fica com as pequenas, trabalhando como treinador, fantástico. E como coreógrafo, ele tá indo, mas ele ainda tá como ganhando experiência, né? Então ele já fez algumas coreografias, como por exemplo a coreografia da Yasmin foi ele que fez. É uma coreografia bem bonita, as pessoas gostam muito. E aí a Georgette tá, tipo, dando cada vez mais desafios para ele, assim, e ele tá sempre correspondendo. É uma pessoa bem legal de trabalhar. E aí, o que a gente acaba fazendo é sempre chamar o Hugo, que é amigo meu, né? A primeira coreografia nossa que ele fez foi a da Ellen. Na época eu pedi ele para fazer, ele foi lá e tal, construiu e foi bem legal, uma coreografia que as pessoas gostam muito também. E a gente viu que funcionou e tal, e aí depois o Hélio fazia, né, as coreografias. Como o Hélio foi embora, e a gente tá sempre chamando o Hugo para fazer agora as coreografias que a gente vai mudando. Então, no passado ele fez a coreografia da Nicole e da Duda, que são sensacionais também. E aí esse ano ele acabou já de fazer da Júlia Coutinho, da Gabriela Bolsas, ele terminou hoje. E vai fazer agora da Isabel. E aí é bom porque ele tem um arsenal incrível, ele é dançarino há muito tempo. E ele acaba, como ele não trabalha em nenhum clube e tal, ele é muito fã de ginástica também, então ele conhece, ele gosta muito. Mas ele traz uma visão diferente, né? Uma perspectiva dele da dança diferente do que a gente tá um pouco acostumado a ver na ginástica. E eu acho que isso tem rendido essas coreografias tão criativas, assim, ele é muito criativo. Então você vê a coreografia, você vê coisas inusitadas, que não é tão comum de ver numa coreografia de ginástica. E é uma coisa que ele traz dele, assim, da visão dele. E o que vocês têm preparado de novo aí? Não precisa falar a música, né? Deixa pra vocês aí anunciarem quando vocês quiserem, mas só um spoilerzinho assim dos ritmos e tal. É, tá, a Júlia é uma música brasileira que eu acho que vai dar outra cara pra ela, assim, é uma coisa bem legal. E essa música da Júlia eu escutei, tipo, uns 10 anos atrás. O Ivan, que foi quem, inclusive, agradecer, ele doou essa música pra gente. O Ivan me mostrou essa música uns 10 anos atrás mesmo, eu diria que 2014 ou 2015 ele me mostrou essa música. E aí esse ano, quando eu tava tentando pensar numa coisa pra Júlia e tal, eu lembrei. E aí eu pedi ele pra me mandar, pra eu escutar de novo. Ele me mandou. Como ele fazia as músicas na época pra aeróbica, ela tava meio acelerada e também tem uns efeitos de aeróbica, assim. Aí eu pedi ele pra deixar na velocidade normal, tirar esses efeitos, aí a gente cortou um pedaço e aí pronto. E aí ficou a música da Júlia. A música da Gabi foi a música de um filme que eu gosto muito, eu tava assistindo pela, sei lá, milésima vez o filme. Eu adoro ver filme repetido, eu tava vendo esse filme repetido. E aí eu escutando a música, eu, nossa, cara, acho que essa música ficaria legal pra uma série. E aí eu tava até viajando pra algum campeonato, eu tava no Spotify ouvindo diferentes versões da música, né? Eu escutei uma versão que eu fiquei apaixonado, eu até mostrei pra Dani na hora. Dani, ó, vê se isso não é a cara da Gabi. Nossa, homem, é a cara da Gabi. E aí foi isso. Aí tem até uma pessoa que tá me ajudando, Johnny,
que foi quem cortou e editou e tal, as ideias, e ficou bem legal. É uma coisa mais clássica, né? Mais a cara da Gabi. E da Isabel, a música ainda não tá pronta, na verdade. Mas a gente já tem tudo, só tem que editar mesmo. Mas eu tive um pouco mais de dificuldade de encontrar uma coisa pra Isabel, uma coisa que eu pensasse que fosse, sabe, dar um impacto, porque essa série dela atual é uma série bem legal e é uma série que as pessoas gostaram muito. Então acho que isso gera uma expectativa pra uma próxima série ser tão boa quanto. E aí eu tava até semana passada, assim, com dificuldade e tal, sem conseguir pensar direito. E aí, quem deu uma das sugestões foi até o Hugo. E aí a gente tá providenciando essa edição pra poder fazer a da Isabel. E são as séries que a gente vai mudar esse ano. A gente não vai mudar mais nenhuma série, são essas três. A da Ellen continua Aí, mesmo, então. A da Ellen continua mais um ano. vou ficar aí na guarda aí pra ver as novas provas aí, né? É, vocês devem ver, talvez em abril, por aí. Pô, vamos anotar na agenda aí já, ficar de olho já pra ver as estreias. Bom, Valmir, a coisa que os fãs de ginástica mais gostam de saber é novidade, né? O que vocês têm preparado de novo aí, de acrobático, assim, pelo menos você que está no solo, né, para esse ano? Bom, a minha prioridade para esse ano acho que foi construir passadas com conexão do C indireto do D, né? Então, por exemplo, a Isabel já voltou a fazer, já fazia, voltou a fazer ano passado. Essa passada, que é uma passada que vai bonificar 2 décimos, né? A Nicole também e tal, a Ellen. Então, eu tentei pensar um pouco nisso. A construção do acrobático, assim, a gente está ainda trabalhando para conseguir construir, né, mais elementos, acrobacias um pouco mais complexas. Não diria que tem nada, é, uma coisa pronta, assim, já de imediato que possa dar um spoiler, porque ainda é tudo, a gente ainda está num momento muito, tudo pode acontecer. Mesmo tempo, do mesmo jeito que elas aprendem uma acrobacia e faz, e às vezes vocês veem o vídeo, às vezes elas desaprendem. E aí, muitas vezes a gente não consegue recuperar, ou muitas vezes a gente tem que mudar. Então, acho que é isso. Acho que é mais uma coisa que provavelmente, né? Espero que a gente já chegou a até fazer série com ele ano passado, mas acabou não rolando. É o duplicado da Ellen. Acho que esse é o que eu tenho mais expectativa da gente fazer esse ano, com certeza na série. Agora, das outras meninas, é um processo que a gente ainda está construindo. Então, a gente está na segunda semana de treino do ano. Então, tô meio às cegas ainda para poder te dar um spoiler. Isso, né? Acho que só agora, assim, jogo rápido aqui, só pra gente já ir encerrando a conversa, né? Vou dizer aqui, né, os aparelhos, você dizer aí quem que você é, sua referência aí, aquela ginasta que você vê assim e fala assim, olha, faz aí igual ela. Então vamos lá, começar no salto, assim, quem é sua referência aí na ginástica? Do salto, Aham. Rebeca Andrade, lógico. Técnica, limpa, impecável. É. E na paralela aí, que ginasta que você gosta de assistir, assim? Cara, paralela, eu sempre gostei muito de ver a Mustafa, né? Gosto até hoje. Tipo, linha, fluidez, acho que ela é uma referência nesse quesito, assim. Gosto muito. Gosto muito da linha russa, né? Então, gosto muito das russas no geral, na paralela. Na trave, então. Talvez vocês me batam, mas eu não sei o nome, né? Da chinesa. Mas a chinesa, a que ganhou a medalha na trave, coitada, que ela errou, que ganhou a medalha A mesmo que assim, atualiza agora? não sei o nome. A Zhou. Mas impecável. Assim, mais atual, né? Mas as chinesas no geral na trave e as romenas, né? Da geração 2004, assim, tipo, não mexia um fio de cabelo. Incrível. E no solo aí? No solo, aí você, né? Variações, assim. Eu gosto muito do solo do Brasil, gosto muito, assim, muito. A gente consegue mesclar bem o coreográfico, o artístico com bons acrobáticos. É,
Gosto muito da acrobático dos Estados Unidos, né? Elas são muito fortes, fazem acrobacias muito fortes, com muita limpeza, muita precisão. Gosto muito. E gosto muito das russas pelo balé, pela qualidade, né? Pela limpeza. Então, acho que solo eu fico um pouco mesclado assim. E tem séries que eu acho incríveis, né? Que eu gosto de assistir e tal. Mas acho que um pouquinho de cada país me chama um pouco a atenção, cada coisa de cada país. Os saltos ginásticos das romenas, né? Todas aquelas cortadas com pirueta maravilhosas. A Esbasa fazia aquele Gojian perfeito, sabe? Então, cada escola me atrai por um motivo diferente. Então é Eu isso. lembrei de mais de uma pergunta que eu vou. Então fale. Valmir, a gente falou bastante aí das meninas que treinam lá com você todos os dias, né, no Flamengo, da base, assim, né, as que viraram adulta agora também. Mas ali, geralmente, né, durante o ano, durante a temporada, assim, todas as segundas-feiras, as medalhistas olímpicas estão ali junto com vocês, né? Como é para você no processo de desenvolvimento como treinador e como é para as meninas, para as ginastas, estar ao lado delas, assim, no mesmo clube? As meninas gostam bastante de ter a presença delas lá, até porque elas dão muitos toques, né? Elas chegam, falam uma coisinha. E toque, eu digo assim, não é nem toque técnico, assim, são uns toques, assim, às vezes de. Por exemplo, a Duda tá melhor agora, assim, de treinamento e tal, mas a Duda sempre foi meio brincalhona e tal. Então, às vezes a Jadia dava um toque nela, tipo, pô, não é legal você ficar brincando assim, tem que levar a sério, tem que, sabe? Então elas vão ali no ouvidinho delas e falam coisas que são legais, que ajudam bastante elas. Então é bem legal. Pra gente também, elas estão lá com a gente, elas são atletas do nosso clube, elas estão nos campeonatos brasileiros com a gente. Então, tá ali também e fazer um pouco parte disso é bem legal. E também elas elas estão treinando, então a gente corrige. Elas falam, ah, eu tô com dificuldade de fazer isso, né? Isso aqui tá difícil. Então a gente também olha o que elas estão falando. Às vezes a gente pode trazer uma visão diferente do Chico, né? Ginástica tem muito isso, assim, às vezes não é o que você fala, né? É como você fala. E às vezes eu acho que a gente também consegue chegar num ponto desse com elas. E elas com a gente também, de às vezes ver as meninas e falar, sabe? Nossa, de semana passada para essa, como isso melhorou, né? Como isso tá diferente. Nossa, ela tá acertando agora. Então, é uma relação bem profissional, assim, mas eu acho que extrapola um pouco, assim, porque vai de um cuidado de querer ajudar, né? De querer fazer parte, tanto da parte delas quanto da nossa parte. Então, acho que acaba sendo muito positivo para as crianças e para a gente também, e para elas também. Então é isso, vamos encerrando aqui esse bate-papo com o Valmir. Queria muito agradecer aí a sua participação hoje. Se quiser deixar algum recado aí pro pessoal que escuta a gente. Eu queria agradecer o convite. É sempre bom poder falar de ginástica, falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do trabalho que a gente faz no Flamengo. É, essas iniciativas ajudam a gente a popularizar cada vez mais o esporte. Então, queria muito agradecer poder estar aqui falando sobre isso. E agradecer os fãs também que estão aí acompanhando a gente. É, acho que eu não tenho um recado, não, só que a gente trabalha bastante, então, às vezes, a gente vê alguns comentários negativos, né, sobre as meninas, algumas coisas na internet. Eu acho que é sempre importante a gente dar uma refletida, que elas são crianças, né? Elas são crianças e elas estão em treinamento e elas vivem todos os dias no ginásio, elas se dedicam a isso. Então, não é fácil, assim, mas elas estão ali dando o máximo delas. Então, eu acho que críticas construtivas são sempre válidas, mas eu acho que às vezes falta um pouquinho de tato na hora de falar algumas coisas. E eu acho que isso pode fazer a diferença quando uma delas acaba lendo, né, um comentário ou outro. Então, agradecer o apoio de todo mundo, mas sempre bom lembrar disso, eu acho. Elas são crianças, então é uma coisa importante a ser pensada. É isso aí. Bom, vamos encerrando aqui esse episódio do Duplo Twist Hablado. Se você gostou do nosso conteúdo, siga a gente nas redes sociais, @Duplo Twist Hablado no Instagram e Duplo Twist Pod no Twitter.
Gostou do episódio? Pega o link, manda para seus amigos aí, manda para todo mundo, para a família e tudo mais. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também siga a gente lá no Spotify. Então é isso e tchau, tchau.